Novo para essa informação que eu vou trazer. Uma mulher de 76 anos morreu após passar mal durante uma corrida aqui em João Pessoa. Ao vivo, Jaimaci Andrade tem as informações desse caso lamentável, né, Jaima? Bom dia para você, meu irmão. Pois é, Betinho, bom dia mais uma vez para você. É um caso lamentável e acende aquela luzinha, né? 76 anos, morre de mal súbito, mas tem jovem também que morre de mal súbito ao fazer exercícios. E aí nós viemos procurar um especialista, que é o Dr. Fúvio Petrucci, é um cardiologista, para saber o que pode acontecer, o que aconteceu com essa senhora ou com outros jovens que até em academia estão morrendo. O que fazer para evitar uma situação dessa, doutor? Seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia. Bom dia a todos. Essa realmente é uma excelente pergunta e um assunto que merece a discussão. Primeiro, porque a atividade física é uma coisa essencial na prevenção de doenças cardiovasculares gerais. Ela é uma coisa que deve ser realmente estimulada, inclusive para a prevenção de doenças neurológicas e psiquiátricas, como ansiedade e depressão. Entretanto, antes de se praticar atividade física, deve-se realmente fazer exames de rotina, especialmente naqueles pacientes acima de 40 anos. Imagine só uma senhora, um caso triste, lamentável como esse, uma senhora acima de 70 anos, aí a gente deve ter mais cuidado ainda na avaliação, uma avaliação médica e, em especial, uma avaliação cardiológica. Por quê? Nós sabemos que morte súbita nos pacientes com mais de 40 anos, a imensa maioria das vezes é provocado por um entupimento de uma artéria do coração, ou seja, um caso de infarto agudo do miocárdio. Então, esses pacientes devem ser submetidos à avaliação médica pré. E aí, qual o exame que a pessoa deve fazer? Primeiramente, procurar o cardiologista, né? Qual o exame que o senhor iria passar para uma senhora dessa? Olha, eu vou correr amanhã ou depois, o que é que eu devo fazer? Jaimaci, é o seguinte, tendo em vista que a atividade física deve ser estimulada em qualquer faixa etária, o exame vai depender um pouco da idade do paciente. O paciente mais jovem, abaixo de 40 anos, sem fatores de risco de doença coronária na família, esse paciente deve ser submetido a uma avaliação simples. Um eletrocardiograma, que é um exame barato e amplamente disponível, é suficiente, e além dos exames laboratoriais para detectar se ele tem aumento das taxas de colesterol ou de glicemia, a verificação da pressão arterial, coisa simples. Após 40 anos, vale a pena fazer aquele exame da esteira, que aquele é um exame que tenta detectar entupimento de artérias do coração, mas frequentemente a pessoa não tem condições de fazer esse exame de esteira, então uma tomografia do coração com ou sem contraste, depende do contexto clínico, vale a pena demais para você descartar essa doença em artérias do coração. E é evidente que a gente tem que orientar essas pessoas que vão fazer atividade física, independente da faixa etária, não abusar dessa quantidade de uso de pré-treino antes de uma atividade física, esses energéticos, nos jovens, uso de cigarro eletrônico, tudo isso deve ser desestimulado, e o cardiologista ele tem como orientar, identificar um paciente que não deve fazer atividade como corrida e fazer outro tipo de atividade, dizer a frequência, a intensidade que esse paciente deve ser submetido à atividade física. Tudo isso pode ser orientado sem dúvida alguma. De repente o cara acha que pode correr 10 mil, 5 mil e não pode, né? E vai depender da orientação do profissional. Perfeito. É exatamente isso a mensagem que eu gostaria de passar. No caso dessa senhora, 76 anos, talvez tivesse com algum problema, enfrentou uma maratona de 5 mil quilômetros. E talvez para ela foi muito, né, doutor? É verdade. E às vezes o indivíduo, ele às vezes não tem nenhum problema assim orgânico. Mas, por exemplo, veja só, ele está usando uma série de remédios, tipo, não conheço o caso desse paciente específico, mas eu estou falando num contexto que a gente vê na prática do consultório. Usa antidepressivo, associa isso a, por exemplo, um antialérgico e outros medicamentos que predispõem a uma situação de chamada QT longo no eletrocardiograma, e isso pode predispor a morte súbita até o indivíduo em repouso. Imagine ele sendo submetido a um exercício de alta intensidade, como por exemplo uma corrida.
Então, tudo isso faz parte da avaliação médica pré-atividade física. Ok, doutor Petrúcio, muito obrigado pela sua participação. Então é aquela história, meu amigo, prevenção. Vamos nos prevenir antes de qualquer coisa. Voltamos com vocês aí nos estúdios. Obrigado pelas informações importantes, obrigado também ao doutor aí pelos detalhes. De fato, a gente tem que se precaver, se preparar, né? São idosos, jovens, homens, mulheres, que infelizmente estão morrendo, né? Morrendo com problema no coração, mortes súbitas acontecendo. Isso tem crescido, por isso que é importante mais procurar ajuda e auxílio médico. Outra coisa que a gente tem que procurar o médico, nesse caso o psicólogo, né? O psiquiatra, porque o fim de relacionamento pode abalar profundamente